Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 64 da Unesp de 2022. Então, bora lá! E ela começa assim. Descobri um mês depois do parto que minhas gêmeas têm síndrome de Down. Ainda no início da gestação, o casal de Ellen e Williams foi surpreendido com a notícia. Eram gêmeos idênticos, univitelinos. Duas meninas. Um exame posterior ao parto surpreendeu novamente os pais. As duas crianças tinham síndrome de Down. O nascimento das meninas é considerado um fato raro. Isso porque estudos apontam que aproximadamente 1 a cada 700 ou 800 partos no Brasil é de uma criança com síndrome de Down. Especialistas acreditam que menos de 0,5% dos nascimentos de crianças com essa síndrome seja de gêmeos. Desses, apenas um terço são univitelinos. A condição cromossômica da célula somática das meninas é caracterizada como uma trissomia do cromossomo 21, uma aneuplodia resultante de eventos biológicos específicos. Um desses eventos é... E antes de a gente começar a responder, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos. E agora que vocês já fizeram isso, bora lá! Antes de tudo, eu preciso lembrar para vocês a sequência da gametogênese, seja masculina, seja feminina. Então, vamos lá, vamos tentar lembrar a sequência da gametogênese masculina. Nós temos aqui o que a gente chama de espermatogônia. Essa espermatogônia, que eu vou dizer que ela é 2N, então significa que ela tem pelo menos 2 pares de cromossomos. No caso, serão 23 pares ou 46 cromossomos, tá? Mas eu vou fazer um só para ficar mais simples de se entender. Ela vai sofrer mitoses, e essas mitoses elas vão gerar, depois a parte de maturação, de desenvolvimento, de crescimento, elas vão gerar o que a gente chama de espermatócito primário. É um espermatócito 1. Esse espermatócito 1 ainda tem o 2N igual a 2, vamos dizer assim. Mas aqui eu vou considerar que ele já está duplicado. Então, eu tenho 2 cromossomos duplicados. Ou seja, o material genético dele, a quantidade de material genético dele em relação à espermatogônia está duplicada. Então, ele já passou pela fase S. E a partir desse momento, ele começa um processo que é dito como meiose. E essa meiose ela pode ser dividida em duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Como de costume, a primeira vem primeiro, então a meiose 1 vem primeiro. Essa meiose 1 ela vai gerar duas células, só que aqui os cromossomos eles vão se separar, os cromossomos homólogos. Então na meiose 1 nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 1, você separa os parzinhos, ou seja, ela é reducional. Então, nós temos que a meiose 1 ela é reducional. Agora, quando a gente fala da meiose 2, que é a próxima divisão que nós temos aqui, a meiose 2, essa meiose 2 ela apenas separa as cromátides irmãs. Então, você está vendo que aqui tem um cromossomo e aqui tem outro cromossomo. Então, um cromossomo vai para uma célula e o outro cromossomo vai para outra célula. Um cromossomo vai para uma célula e o outro cromossomo vai para outra célula. Então, isso aqui é a separação das cromátides irmãs. E aí, por final, no caso da espermatogênese, nós temos, dentro da espermatogênese, nós temos a espermiogênese, que é a formação é a saída das espermátides, que eu esqueci de colocar o nome para vocês, que aqui nós temos as espermátides, e aqui em cima nós temos o espermatócito secundário. E as espermátides, por meio da espermiogênese, vão formar os espermatozoides. E aí está concluído a formação dos espermatozoides masculinos, né? Então aqui nós temos o espermatozoide
e vai poder fecundar, e tem todo o processo de maturação dele também, que vai terminar só no canal vaginal feminino, no caso, né? Então, é só nesse momento em que os espermatozoides vão terminar de ficar prontos. Então, eles não estão prontos ainda nesse caso. Mas isso é um a mais só. E aí aqui nós temos da mesma coisa, se a gente tem a célula primordial, se chama espermatogônia, aqui vai chamar ovogônia. Ovogônia. E aí por processos de mitoses, que também irão acontecer nessa região aqui, ela vai formar os ovócitos primários. Esses ovócitos primários, por meio da meiose, então aqui nós temos a meiose 1, assim como a gente teve anteriormente, eles vão formar os ovócitos secundários. Então esses ovócitos secundários vão ser formados por meio da meiose 1. E do mesmo modo que a gente tinha antes lá uma duplicação aqui, eles estão duplicados considerando, desse ovócito secundário eu terei uma duplicação. E aqui vai vir para cá a outra parte do material genético. Essa aqui é uma fase reducional, então você diminui a ploidia da célula. E na meiose 2, você tem a finalização dela pelo ovócito para formar o óvulo. Então aqui nós temos o óvulo. Quando a gente faz essa parte aqui, a mulher ela vai ovocitar e ela só vai completar essa meiose 2 no momento em que um espermatozoide que está aqui, fecundar esse ovócito secundário. E aí esse corpúsculo polar aqui, que são essas células pequenininhas, que é uma divisão desigual do citoplasma, ela geralmente ela está colada aqui dentro do... Ela está dentro da zona pelúcida, que é uma parte que está lá no óvulo, no ovário. Então aí, quando você tem dentro da célula, e aí quando você tem a fecundação, você tem a liberação do corpúsculo polar e a separação das cromátides irmãs. Por quê? Quando a gente está dessa forma aqui, antes dela fecundar, o ovócito secundário ele fica parado na meiose 2, ele não termina a meiose 2, e para terminar a meiose 2 ele precisa ser fecundado, e ele fica parado na fase da metáfase, geralmente, tá? E aí, para isso, a gente vai ter a separação, depois que termina a meiose 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, é importante você saber que, na verdade, a mulher ovocita, e aí quando ela ovocita, ela só vai terminar a meiose 2 quando ela for fecundada. E aí a gente pode pensar numa divisão normal. Numa divisão normal, se você olhar aqui, nós temos sempre um par de cada cromossomo. A gente sempre tem um cromossomo, no caso da meiose, um cromossomo final. Se você tiver algum problema na meiose 1 ou na meiose 2, que a gente chama de não disjunção, ou seja, se você tiver um problema nessa célula aqui e ela não fizer essa disjunção corretamente, o que vai acontecer nessa outra região aqui vai ser que a gente vai ter dois cromossomos, ou seja, os dois homólogos, numa única célula, e na hora que fizer a divisão vai sobrar dois pedaços de célula, dois pedaços de material genético para uma célula só. E aí, consequentemente, sempre as outras 4 células vão ter 2 células com 2 materiais genéticos, ou seja, dobrados, e 2 células sem material genético. Por quê? A parte do material genético que iria para essa outra célula aqui não existe. E aí isso não importa se é na meiose 1 ou na meiose 2. De qualquer forma, nós teremos resultados semelhantes, tá? Em termos de quantidade de material genético. Pode ter algumas variações, mas o importante principal é você saber que você vai concentrar um material genético que não aconteceu a disjunção corretamente em 2 células só e as outras 2 vão ficar sem. Agora que a gente já sabe isso, vamos voltar e falar a respeito da questão, para analisar alternativa por alternativa. Vamos pular a letra A, né? Porque já tem um spoiler aí. A letra B, ela fala
E essa aneuploidia do cromossomo 21, ela tá acontecendo porque não teve a não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na meiose 2 da espermatogênese. Então, o que está errado aqui, ó, é que não acontece na meiose 2. Isso acontece na meiose 1. E aí é a não disjunção dos cromossomos homólogos. Se ele tivesse falado das cromátides irmãs, aí tudo bem, tá certo. Você precisa saber certinho quando tem separação dos cromossomos homólogos e quando tem a separação das cromátides irmãs. A letra C. A fertilização concomitantemente do óvulo por 2 espermatozoides, cada um deles carregando um cromossomo 21. Beleza, isso pode acontecer, mas se fosse a fecundação por 2 espermatozoides, a célula não seria só o 21. Não seria só uma triploidia do 21, uma trissomia do 21. O que aconteceria seria uma quadriploidia, uma triploidia, em que você teria o N do espermatozoide, mais o N do outro espermatozoide, mais o N do óvulo, ou do ovócito, no caso. Então você teria uma célula 3N como um todo. Então seria 21, 22, 23, 19, 18, 17. Todos esses cromossomos teriam que estar duplicados. Por isso que não pode ser a letra C. Aí a letra D. O mesmo princípio da letra C é o da letra D, tá? A fusão do material genético do corpúsculo, glóbulo polar, ao núcleo haploide do óvulo, cada qual com o cromossomo 21. Se acontecesse isso, o óvulo, ou no caso o ovócito, ele ficaria como 2N. E a hora que ele juntasse com o N do espermatozoide, ele ficaria com 3N. Então seria uma triploidia, ele seria triploide de todos os cromossomos e não apenas do 21. A letra E. A não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na mitose seguinte à formação do zigoto. Então aqui não tem disjunção, isso não acontece na mitose. Essa não disjunção dos cromossomos homólogos, ela vai acontecer na meiose. Por essa razão, a letra A fala certinho. A não disjunção das cromátides irmãs de um dos cromossomos 21 na meiose 2 da ovogênese. E aí a gente gabarita a questão, porque a gente teria que excluir todas as outras, porque teria as outras possibilidades de a não disjunção dos cromossomos homólogos de um cromossomo 21 na meiose 1, por exemplo. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau!